ela tem que ser maciazinha, quase assim que dá uma impressão que está quebrado. Isso daí é legal e o cliente reconhece, porque a sensação que o cliente tem, sempre quando ele vai entrar no carro, é a altura de um pedal de freio, altura de um pedal de embreagem, altura de um pedal de acelerador. Olha aí, gente, a diquinha aí. O pessoal quando faz injeção, tudo, procura dar uma ajustadinha ali no pedal de acelerador, ver como que está a altura. De repente ele está muito baixo, o cliente tem a sensação que está pisando muito. De repente, se só melhorar a posição do pedal de acelerador, ele vai falar, puta, tá andando mais, o carro tá voando. E aí você sentou no carro, abaixou o freio de mão, ele sabe que você ajustou o cabo de freio de mão. Então isso daí são coisas que parece que não, mas o cliente bateu um olho, não precisa nem ser tão técnico assim para perceber. Até é legal os não tão técnicos, né? Porque ele vai perceber as coisas mais que tá à mão, que está no controle dele, que é pedal de embreagem, pedal de freio, um pedal de acelerador e o cabo do freio de mão. Então é uma dica legal aí, não esquecer desses detalhes, ok? Então eu vou pela ordem aqui, estou abrindo para Centrocar. Centrocar, a palavra é de vocês. Trocar a palavra. Opa, logo para Pela participação, não sei se pode responder, mas certamente pode tentar. Você viu que o povo agora vem com lição de casa, né? Tá estava com script para ler ali, hein? Quase pegou na curva agora, hein? Bom, eu não posso falar muito, porque eu não sou muito técnico na parte de diesel, tá? Isso daí a gente conhece assim bem superficial ali na parte de diesel, mas no próprio solenoide ali tem uma vedação, precisa ver a parte de estanquidade dessa vedação, precisa ver a parte de tubulação, que é como vocês já disseram, o próprio filtro de combustível, se não tiver uma vedação ali no bocalzinho, de repente se tiver alguma trinca no suporte do filtro, pode estar dando alguma infiltração de ar. Na própria bombinha, onde dá a sangria, onde se faz a sangria ali, também pode se dar uma infiltração de ar. Tem N fatores ali que pode estar dando. Então, o mais correto aí, eu acredito até que já deve ter sido feito isso daí, levar a bomba para um técnico, né, para um bombista, para analisar direitinho, se tiver tudo certinho. A parte de bicos lá, em relação à vedação direitinho, tem algumas conexões na parte de diesel ali, tubinhos que muitas vezes tem que ter um suportezinho, tem que estar fixo, porque trinca os tubinhos e muitas vezes o tubinho trincado ali vaza pressão contrária, né? Mas a checagem é item por item? A checagem é item por item, desde lá do tanque, desde onde começa a captação de combustível. De repente, se um pescador, se dentro do tanque não tem um pescador, ele vai para o lado lá, puxou um pouquinho de ar ali naquele momento, de repente, se o usuário não utiliza o tanque, precisaria de mais algumas informações, né? Mas de repente, se o tanque normalmente de diesel, ele é bem plano, né? Não é muito alto, então ele é bem plano assim. No caso de fazer a curva, de repente uma falha no pescador, precisa verificar se o pescador está indo lá no fundo mesmo. Então tem alguns itens aí que tem que ser rastreado. Eu acredito que alguma coisa assim, no procedimento aí, que pode estar pesquisando aí, vendo se tem alguma coisinha mais aí. Isso porque é sucção de ar, né? Se fosse uma expulsão de ar, exatamente. Tem uns amigos meus doidos aí que jogam sabão no motor para joga sabão para tirar. Tudo, mas aí é expulsão do ar, que não é o caso. Aí tem que ser item por item, porque é a sucção do ar. E a bomba ejetora trabalha com altíssima pressão, né? Então o bico do diesel é altíssima pressão que ele joga lá para dentro, porque o diesel, não sei se você sabe, o diesel não tem vela para explodir, ele explode sob pressão, então precisa estar muito bem controladinho, o sistema tem que estar perfeito, e uma entrada de ar deixa o cara na mão. Normalmente diesel são carros grandes, ficou na rua, não tem como empurrar e gera problema mesmo. Pessoal da Tupi Auto, é com vocês. 23.
Obrigado a você, boa noite, parabéns pela solução. Boa, né? É boa a dica, exatamente. O que que acontece? A gente só precisa tomar cuidado, porque essa resistência, que é uma resistência variável, ela tem duas ou três variantes, tá? Então precisa tomar cuidado, medir direitinho, ver qual é a resistência certinha e fazer, tá? Mas lá, pelo visto, foi bem medidinho, Não, foi bem feito. bem feitinho, se está funcionando, foi pego certinho. Bacana, É que muitas vezes é mais prático a troca e substituição, que aqui em São Paulo a gente tem mais facilidade, mas é uma dica válida sim. De repente pega de um outro carro, que nem nós temos alguns casos aí de carros flex, e você não pode trocar essa resistência porque ela é diferente. Inclusive a dica até para alguns carros flex, cuidado, a bomba de combustível ela é diferente do carro flex e do carro comum, só a gasolina. Até se o pessoal prestar atenção, o carro comum vem com terminal, tá? E a bomba de gasolina do carro flex já sai um chicotinho pronto por fora. Tá? Então isso daí é para evitar acidentes, tudo, ok? Entendi. Altese, Rio de Janeiro, é com vocês. Pessoal da Altese, desculpe, tente recontactar.